Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a possibilidade do Maduro invadir a Guiana, né? Vocês lembram do caso da Venezuela e da Guiana? Existe uma área ali chamada Essequibo, que é controlada pela Guiana atualmente, mas a Venezuela reivindica essa área, então tem todo um rolo nisso daí. O Tribunal Penal Internacional já deu, as cortes internacionais já deram ganho de causa para a Guiana, mas a Venezuela diz que é dele aquela área, não sei o que lá, e tem feito algumas ameaças de invadir a área ali, né? Eu já falei para vocês que não tem nenhuma chance da Venezuela se dar bem nessa história, porque se começar essa guerra ali, certamente o Ocidente vai apoiar a Guiana e a Venezuela simplesmente não tem capacidade de se manter com isso daí. Mas o que não quer dizer que o Maduro não vai fazer isso por conta do resultado da eleição. Se tiver fraude na eleição, ele pode fazer isso exatamente para desviar a atenção da fraude, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, C# Pentadimensional do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Maduro está ameaçando invadir a Guiana depois da eleição. Quem fala isso é o CSIS, que é um Centro de Estudos Estratégicos Internacionais americano, que estão vendo essa possibilidade para acontecer após a eleição de 28 de julho. O curioso é que sempre se teve a ideia de que o Maduro poderia invadir a Guiana antes da eleição, exatamente para forçar a eleição ou para despertar o fervor nacionalista do povo venezuelano e coisa e tal. Mas o fato é que o Maduro sabe que não consegue sustentar essa invasão, né? O mais provável que ele planeja é entrar lá na Guiana, né? Fingir que tomou parte de um negócio, quando o exército da Guiana contra-atacar, ele recuar e acabar e ficar por isso mesmo. Porque ele sabe que se entrar numa guerra de verdade, ele perde, né? E perde não por causa do exército da Guiana. O exército da Venezuela é ridículo, mas o da Guiana é mais ridículo ainda, né? Então, mas certamente a Guiana teria apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra. A Inglaterra já se comprometeu a ajudar a Guiana, então nesse caso né, não teria como o Maduro se dar bem nisso daí. Mas qual que é a ideia aqui? Seria tirar o foco da indignação popular diante de um resultado fraudulento na eleição, ou seja, o Maduro está contando com as operações lá para fraudar essa eleição, né? Porque o que acontece nesse momento? Nesse momento, o Edmundo Gonzalez Urrutia, que é o candidato de oposição, que é apoiado pela Maria Corina Machado e vários outros, foi uma união da oposição nesse candidato, né? Ele está com o dobro das intenções de voto do Maduro. Mas se você assistir a televisão lá na Venezuela, dá o contrário. As intenções de voto lá dos institutos de pesquisa do Maduro dizem que ele está muito na frente do Urrutia. Mas as pesquisas de intenção de voto que são feitas por instituições independentes dizem que o Urrutia está muito na frente do Maduro, né? E vocês sabem qual que é o problema dessa história toda. O problema é que não tem jeito. Um dos dois está na frente, né? E existe, de fato, um cansaço muito grande, até por parte da elite venezuelana, com esse modelo do Maduro, né? Com esse sistema do Maduro que não funcionou. Para a elite, para o topozinho ali da cadeia, para o próprio Maduro, a coisa é uma maravilha. O cara está ganhando dinheiro pra caramba, né? Cheio de dinheiro, coisa e tal. Mas começa a falha econômica do país começa a afetar a tal ponto, até as elites do país, né, até o pessoal que está lá em cima, que começa o pessoal a querer tirar o Maduro também. Então, não seria estranho o Urrutia ganhar essa eleição lá na Venezuela, né? E aí, o que o Maduro pode fazer? Muita gente tem o medo de que ele faça um erro na hora da contagem dos votos, né? E faça algum esquema de compra de votos e coisa e tal. Pode ser que ele faça isso, esse tipo de coisa, mas a verdade é que esse tipo de situação não é muito fácil de você fraudar. Se for uma diferença, como estão dando as pesquisas, do outro candidato está com o dobro de votos dele, é impossível você conseguir fazer fraude nesse nível, para mudar a eleição nesse nível, né? Você consegue em eleições que estão relativamente apertadas, e aí você consegue com compra de votos e coisa e tal, independente de urna eletrônica e o que quer que seja, tá? Aliás, lá na Venezuela, a urna deles é diferente da nossa, tem voto impresso e coisa e tal, e de novo, é o que eu falo para vocês, impede fraude? Não, não impede coisa nenhuma, continua tendo fraude do mesmo jeito. As fraudes que tem são as mesmas que podem ter acontecido aqui no Brasil, que é
compra de voto, que é estímulo para a pessoa ir votar, é curral eleitoral, é promessa de eleitor local para forçar as pessoas a votarem. Isso que pode ter acontecido aqui e pode acontecer por lá também, né? Ah, mas e se mudarem a totalização? Se mudarem a totalização, meu amigo, o pessoal pega o boletim de urna, bate o boletim de urna um com o outro, tanto aqui quanto lá, e vê que está errada a totalização. Então não tem como fraudar desse jeito. É muito difícil, é muito mais difícil do que o pessoal supõe, né? Na cabeça de muita gente, fraudar a eleição é só botar um if na urna e não sei o que lá. Não, não é tão simples assim, né? É muito complexo fazer isso, você contornar todos os sistemas de controle que tem nisso daí. Enfim, lá na Venezuela, o Maduro pode estar preparando uma fraude muito mais simples do que isso tudo, que é a fraude de simplesmente inabilitar o candidato da oposição, né? Porque o que ele está falando aqui, o Maduro já está começando com esse papo, dizendo que alguns candidatos da oposição não aceitaram assinar um acordo que eles reconheceriam o resultado da eleição, independente de qual fosse esse resultado da eleição, né? E lógico que ninguém vai assinar isso, porque a eleição na Venezuela já teve um histórico de fraudes no passado enormes, de um monte de sessões em que tinha o pessoal chavista obrigando as pessoas a votar em determinado candidato, até com armas apontadas, então a chance de ter fraude é muito grande realmente. Mas, de novo, é fraude nesse processo de votação, é forçar as pessoas a votarem numa pessoa, né? Enfim, o Edmundo Gonzalez não assinou isso daí. Aí o que o Maduro falou? Ah, não, é que tem gente querendo dar golpe de Estado aqui, ó. Eles pretendem gritar fraude, pretendem dar golpe de Estado. Então repara que ele já está preparando o caminho para fazer exatamente o que a STF fez aqui no Brasil, de tornar o Bolsonaro inelegível. Eles querem fazer isso também com o Rutia lá na Venezuela, né? Dizer que, ah não, o Rutia gritou, então não, tá inelegível, tá fora disso daí, tá querendo dar golpe de Estado, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa eleição, porque a verdade é essa, né? A gente não sabe como é que vai ser a votação por lá, não é uma coisa fácil fazer fraude nesse nível, se realmente tiver essa intenção de voto do dobro para o Rutia em relação ao Chaves, é muito difícil conseguirem reverter isso daí, né? O que o Chaves vai fazer depois disso? Ele pode fazer exatamente isso, ele pode anular a candidatura do Rutia e pode imediatamente comandar a invasão da Guiana, o que seria uma coisa terrível para a Venezuela. Certamente seriam colocadas inúmeras restrições de sanções contra a Venezuela e coisa e tal, e no final das contas o povo venezuelano iria sofrer ainda mais do que já sofre hoje nas costas desse ditador. Mas para o ditador, qual é a alternativa? Se ele não fizer isso, ele simplesmente perde a eleição, né? E ele perdendo a eleição, você acha que o Maduro vai aceitar de boa perder a eleição lá na Venezuela? Eu não sei. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nisso daí, né? Dia 28 de julho, a eleição lá na Venezuela. Tudo leva a crer, como a gente já falou, a acusação que a oposição está falando é essa, que o Maduro, nos últimos dias, vai inabilitar o Rutia, vai dizer que não, que ele tá proibido votar nele, o voto dele não conta. Né? Por quê? Porque ele não quer fazer isso agora, porque ele sabe que se fizer isso agora, a oposição vai escolher outro candidato, vai botar todo o voto no outro candidato, e o outro candidato vai estar na frente. Né? Então ele vai esperar os últimos dias da campanha para dizer, ah não, o cara estava querendo um golpe de Estado, está inelegível, né? Igual o TSE faz aqui no Brasil com os candidatos. Então é isso daqui que a gente está imaginando, né? Esse tipo de fraude, isso pode acontecer lá na Venezuela, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado dessa história toda aqui e tomara que não chegue a guerra, né? Porque a guerra é muito pior, porque envolve não apenas a Venezuela, vai envolver a gente também, cara. Não, só essa fraude do Maduro, imagina, porque o Lula meio que deu chancela para esse cara, né? O Lula tá do lado do Maduro. O pessoal aqui no Brasil, os idiotas que fizeram 13, que fizeram L na eleição de 2022, colocaram a gente no meio de um ninho de problemas, né? Olha a coisa, o Lula deu chancela para o Maduro nessa eleição. Quando der merda essa eleição, quando ficar claro que foi fraudada a eleição, o que o Lula vai fazer? Pois é, né? Isso é o grande problema que a gente tem aqui. A gente vai estar no meio dessa confusão, potencialmente com uma guerra em cima aqui de vizinhos nossos, que pode entrar até no território brasileiro. Vocês lembram, né? Para a Venezuela invadir Essequibo, para invadir a Guiana, o melhor caminho, pode ser que eles não usem esse caminho, mas o melhor caminho seria o Roraima, né? Usando estradas que tem em Roraima. O Lula vai conseguir impedir isso? O Lula vai querer impedir isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.